Nesse vídeo eu vou continuar falando de modelos não recursivos e a respeito do grau de liberdade. Como a gente viu no vídeo anterior, isso pode ser um problema, né? Então vamos lá. Então aqui eu peguei a figura do Klein, então ele coloca alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma relação direta entre y e y2 e uma covariância entre os termos de erro. Então isso é um modelo não recursivo. Tá? Se a gente fizer contas aqui de grau de liberdade, né? 2 são duas variáveis, né? E aqui eu tenho uma variável que eles diziam que é o que a gente chama de variável instrumental do y1. Então, na verdade, eu tenho três variáveis no modelo. Então, 3 vezes 4, 12 dividido por 2, 6 variâncias ou covariâncias. Parâmetros a serem estimados. 1, 2 PF coeficientes e uma covariância aqui. Tá? E mais duas variâncias não explicadas, do y1 e do y2. Então, fazendo a diferença, né, 6 menos 5 dá 1 grau de liberdade. Então, ele roda tranquilo aqui. Do lado de cá, em vez de eu ter um efeito direto e uma covariância, eu tenho dois efeitos diretos, né, um feedback, só que eu não tenho a covariância aqui. Tá? Então o que aconteceu? De novo, repara o seguinte, a diferença da esquerda do A para o B. O A, a variável instrumental, ela manda seta para a variável que está fazendo papel de exógeno aqui, né, que é entre y e y2. O y1 é a variável preditora do y2. Né? Então a instrumental entra aqui. Nesse caso, como a seta, eu tenho duas setas, né, feedback, tanto faz o instrumento ser do y1 como do y2, tá? Por isso que eu coloquei o OR. Tá? Então, nesse exemplo, eu vou ter o modelo identificado, ele roda, mas não vou ter os índices de ajuste. Né? Agora, aqui, quando eu tenho três relações entre y e y2, eu tenho lá o feedback, né, o vai e volta, e tenho a covariância em termos de erro. Tá? Nesse caso, eu preciso de ter dois instrumentos para poder rodar. Tá? Então, nesse caso, se eu fizer a conta de grau de liberdade, né, 4 variáveis, né? Vezes 5 dá 20, tiro por 2 dá 10 covariâncias e variâncias. E parâmetros, 1, 2, 3, 4 coeficientes estruturais e uma covariância. E aqui eu tenho uma variância não explicada do y e do y2. Tá? Então, somando aqui deu 7, né? 10 menos 7, 3 graus de liberdade, ele roda e dá o índice de ajuste. Tá? Agora a discussão é a seguinte, que não é só essa conta de graus de liberdade, tem o problema de essa história de variável instrumental mesmo, né? Que assim, vale a pena dar uma lida nos livros de econometria, então, por exemplo, o Woodridge, né? E aqui eu vou usar o exemplo desse artigo do Higdon, 95, porque eu acho que ele é mais visual, né? E apesar de ser tão atual. Então, assim, uma ideia inicial que eu tive, falei, vou rodar tudo quanto é modelo com dado simulado e ver quando dá algum problema. Mas é interessante que no artigo ele mesmo fala que essa ideia não é muito boa porque de repente o modelo pode dar problema não por conta do desenho dele, mas por conta de o que a gente chama de indeterminação empírica, que por exemplo uma correlação ser muito alta ou muito baixa. Né? Então o que ele fez foi rodar o modelo algebricamente, né? Usando o software matemática. Tá? Então vamos lá. Então, o que o artigo dele, do Higdon, coloca? Né? Ele pega o modelo, pode ser o modelo que for, ele corta em pedaços, em blocos, né? Então, se você tiver uma relação não recursiva, ela tem que estar dentro de um bloco, né? E aí você analisa bloco por bloco. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um modelo recursivo, não tem nada de feedback, não tem nada. Então, ele é identificado, né? Não tem problema. Ele chama de caso 1. O caso 2, eu já tenho duas relações entre a variável latente 1 e a variável latente 2. Tá? Eu tenho um efeito direto e uma covariância. Então, nesse caso, aqui ele botou o pontilhado dizendo o seguinte, que isso aqui, ter ou não ter, não faz diferença, é irrelevante. Tá? Então, ele colocou como não identificado. Então, para rodar, então esse é o caso 2. Para rodar, a gente tem que mudar do 2 para o 3. Então, por exemplo, aqui você vê que o instrumento, a linha cheia, significa o seguinte, aqui é uma condição necessária o suficiente. Quer dizer, eu tenho que ter um instrumento que me liga na endógena, tá? Aliás, na que seria exógena aqui, né? Tá? Entre a variável latente 1 e 2. No livro do Klein, ele já botou direto, né? Esse desenho aqui, tá? Então você tem um instrumento relacionado com o preditor. Então, caso 1, 2 e 3. Depois o próximo, você vê aqui, eu coloquei, nesse desenho você tem três relações, né? Ó. Aliás, duas ou três, né? Você pode ter aqui o feedback, né? Uma, duas. E aqui ele fala que é relevante se tem ou não tem, porque se você tiver com essa situação sem instrumento nenhum, ele não vai rodar, é não identificado. Então, se você tiver aqui duas relações, já precisa de ter instrumento. Então, nesse exemplo, se você tiver feedback, o instrumento pode estar na primeira variável ou na segunda. Não é necessário ter dois, mas pelo menos um, tanto faz numa ou noutra.
E se você tiver dois instrumentos, você pode estimar até 3 relações aqui. Tá? Então, com um instrumento, você consegue estimar 2 relações. Com 2 instrumentos, você consegue estimar até as 3 relações aqui. Tá. O que mais? Aqui o que acontece? Se você tiver 3 relações, né, então aqui o vai e volta e a covariância. Se tiver 3 e tiver apenas o OR, significa que é um dos dois, ou esse ou esse. Ele não vai rodar. Tá? Então, de novo, né, para rodar você tem que ter 2 instrumentos para rodar as 3 relações. Tá? E aqui ele coloca o caso 8, que é no caso você tem um instrumento que ele liga nas duas variáveis. Tá? Então, esse instrumento na verdade é inútil, porque ele não consegue distinguir as equações de uma ou da outra. Tá? Então, o que ele fala? Na hora de analisar se o modelo é identificado ou não, deleta essa variável aqui e analisa o que sobra. Né? Porque se você deletar a variável que é comum, o instrumento que é comum, você vai cair num dos 7 casos anteriores. Né? Então, basicamente é isso. Então, aqui um exemplo do Klein. Né? Então, o que a gente olha? Você vê que aqui ó, ele é não recursivo porque você tem um loop aqui, né? y1 para y2 para y3 e volta para y1. Tá? Então, para estimar esse modelo, o que foi feito? Colocou um instrumento para cada variável. Tá? Então, aí ele consegue rodar, inclusive, tendo lá as covariâncias entre todos os termos de erro. Tá? Então, pegando um exemplo publicado aí com um problema. Né? Então, vamos lá. Então, esse artigo está desenhado desse jeito. Então, repara o seguinte aqui, ó. O feedback está aqui, né, entre o uso real e a satisfação. Né? Uso real e satisfação do usuário. Tá? Então você vê, a seta vai e volta. Ok. Então os instrumentos, o que acontece? Você tem aqui sistema de qualidade, ou qualidade do sistema, né? Que ele está mandando seta para as duas. E aqui qualidade da informação também manda seta para as duas. Então na verdade você está caindo no caso 8 lá, que eu tenho aqui um instrumento que é comum. Então ele recomenda tirar e analisar o que sobra. Então nesse exemplo, se eu tiro essa e tiro essa, eu vou cair lá no... Vamos ver que caso que eu caio. Tá aqui, ó, caso 4. Tá vendo? Caio nesse, ó, que é não identificado. Tá? Então se eu deletar essa e essa, eu fico sem instrumento nenhum. Então esse modelo não roda. Você fala, pô, mas como é que ele rodou e está publicado o artigo, né? Então vamos ver o que aconteceu. O que eu pensei, né? Se ele tivesse rodado aí com o EMOS, o EQS, o Lisel, o que for, né? Eu falei, pô, ele deu sorte. Porque, um exemplo aqui, ó, se você olhar o resultado, essa relação aqui, ó, deu não significante, tá vendo? Bem baixa. Então, na verdade, esse instrumento que seria comum aos dois, por ele não ser significante aqui, é como se ele fosse um instrumento único dessa satisfação do usuário. Então, teria uma explicação, né? Então, foi isso que eu imaginei inicialmente, tá? Que foi mais uma questão de sorte. Só que quando você vai ler o artigo, você vê que ele rodou com PLS Graph, que é um software baseado em PLS. Então não faz sentido nenhum, porque o PLS não roda modelo não recursivo. Então o que ele fez? Ele rodou um modelo cacetinha para baixo e rodou outro modelo cacetinha para cima. Isso não tem lógica nenhuma, né? E ele justificou o uso do PLS porque a amostra era pequena, tem lá 68 casos. Pior ainda, né? Então já tem até artigo aí de editor dizendo que se a justificativa for pequena, a amostra pequena para usar PLS, a rejeição é direta, né? Tá, então hoje não seria publicável. Então, só para embasar o que eu acabei de falar, pô, tem um artigo de 68 que já fala isso, que não faz sentido você pegar uma variável que é usada como preditora, né, numa equação e depois usar ela como dependente na outra. Tá? É um artigo de 68, né? Eu vou usar ele também mais para frente. Aí, tá? Exemplo publicado que está ok. Né? Então tem lá. Aqui você tem... Bom, o artigo é esse, 2002. Né? Então uso contraceptivo e cuidado com a saúde da mãe, da criança. Né? Então tem aqui o feedback. Né? Tá? Agora o que a gente percebe? Você tem vários instrumentos que estão ligados com as duas, tá vendo? O XI1 está ligado com o de cima e com o de baixo, o XI2, o XI3, o XI4. Então essas quatro estão ligadas nas quatro. Então essas quatro, para efeito de identificação do modelo, elas não ajudam em nada. Só que essa daqui, por exemplo, essa aqui onde eu marquei de azul, ela está ligada só com a de cima. Então por conta disso, já é suficiente para o modelo rodar.
E aqui embaixo também tem um outro instrumento que está ligado só com o de baixo, ele não é um instrumento comum. Então, como eu tenho dois instrumentos que são únicos, né, o modelo é identificado. Tá? Aqui tem o resultado final, né, então você vê aqui que ficou, né, um instrumento único aí e tal, e estimou também 56,9, 55. Tá? E outro exemplo publicado, esse é de 68, que eu tinha comentado um pouco antes aí, né, do Duncan. Tá? Então ele coloca aí ele coleta dado com alunos de 17 anos de idade e com perguntas a respeito dele e do amigo, né? Então você tem lá status socioeconômico da família dele e do amigo, inteligência dele e do amigo. E faz uma relação aí entre a aspiração ocupacional dele e do amigo, né? Um feedback aqui. Então você vê, eu tenho três relações, né? Então essa daqui vai e volta e tem a correlação entre os termos de erro, né? De instrumentos, o que aconteceu? A inteligência aqui está ligada direto, então é um instrumento único dessa ocupação aqui, na aspiração ocupacional. E aqui embaixo a mesma coisa, esse daqui é um instrumento único. Então, ok, o modelo é identificado. Essas duas variáveis aqui do meio, como ela está ligando nos dois, elas não estão ajudando na identificação do modelo. Tá? Depois ele revisa o modelo, você vê que aqui essa relação aqui, ó, 010, 008, deu baixa e não significante, então no segunda rodada eles excluem ela. Né? Então você vê que agora o que aconteceu? Eu tenho dois instrumentos únicos para essa variável aqui, dois instrumentos únicos para essa. Você vê que a relação aqui no meio até ficou mais forte, né? 28 e 21, 40 e 34. Tá? Então esse exemplo aqui a gente vai rodar ele no último vídeo também. Tá? Para o lar, o que eu sugiro? Tem um PowerPoint aí do professor Fox que ele discute um pouquinho essa história de variáveis instrumentais e tudo, modelo não recursivo. Eu vou deixar o link aí também no comentário de hoje. Né? Então, bom estudo.